Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é tentar explicar um dos pontos mais importantes da disciplina na parte de projeto de filtros digitais, que é justificar por que do uso daquelas formas cascatas que vocês já devem ter visto no material anteriormente. A razão da gente preferir a implementação em forma de cascata ou em formas paralelas, ela vem exatamente aqui de uma parte chamada efeitos de quantização. Imagina que você tem uma função de transferência de um filtro discreto, ou seja, que o h de z somatório de k igual a zero até m maiúsculo pk z na menos k, e você tem um denominador, vamos assumir que é um filtro I2R, somatório aqui de k igual a 1 até n maiúsculo de AK z na menos k. Vamos supor que você já realizou o projeto da função de transferência, por exemplo, usando um MATLAB, e que você precisa, dentro do seu filtro, usar um coeficiente, vamos chutar que é o A2. Ele, dentro do seu projeto, supondo que você chegou num valor exato por esse coeficiente, digamos que ele seja π aqui, que é igual a 3,1415, blá blá blá. O que acontece na prática é que, dependendo da arquitetura que você vai implementar esse seu filtro, você pode ter problemas do seu filtro se comportar de maneira bastante diferente da que você tinha projetado, devido à quantização dos coeficientes. Vamos supor aqui que você está utilizando um processador cuja unidade lógico-aritmética ela trabalha, por exemplo, com 5 bits, acho que é suficiente aqui. Então, para armazenar esse valor do A2 aqui, a gente tem que primeiro converter ele numa sequência de bits para ser efetivamente armazenado na memória do seu processador, seu DSP, para implementar esse filtro. Então, desses 5 bits aqui, a gente precisa de 2 bits para armazenar a parte inteira desse A2, que é 3,14. Então, a gente precisa de 2 bits aqui para colocar aqui a parte inteira. E a partir daí a gente armazena a parte fracionária, lembrando que a gente vai trabalhar somente com 5 bits no armazenamento. Dentro da parte fracionária, que é aquela parte 0,1415, blá 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 blá, a gente vê claramente que ela é menor do que meio. Então o primeiro bit aqui da parte fracionária vai ser igual a 0. Essa parte restante, na verdade a gente não subtraiu nada até agora, mas 0,1415 ela também é menor do que 0,25. Então o terceiro bit aqui também vai ser igual a 0. Agora a parte fracionária, que é 0,1415, ela é maior do que 0,125. Então o princípio, o terceiro bit
desse armazenamento da constante 3,1415, não sei o que, teria uma representação em 5 bits, como parte inteira 3 e parte fracionária aqui para não confundir, a gente vai colocar aqui um chapéu para indicar que ele não é exatamente o A2. E se você for interpretar o que está efetivamente armazenado aqui dentro do seu algoritmo, o valor dessa constante A2 chapéu, na verdade, ela é 3,125, ou seja, você está cometendo um erro devido à implementação do seu filtro dentro de um processador real, uma vez que você precisa tanto armazenar quanto você precisa ter unidades lógico-aritméticas que trabalhem com ponto fracionário ou com ponto flutuante. Então, não necessariamente os coeficientes que você obtém durante o projeto da função de transferência eles podem ser usados efetivamente no seu filtro, e isso vai ter um efeito que pode ser catastrófico, como a gente vai ver mais para frente. Então, como a gente viu anteriormente, na prática, a sua função de transferência HZ, normalmente ela não pode ser implementada no hardware que você vai trabalhar propriamente dito, e o que você acaba conseguindo implementar é uma versão aproximada daquela função de transferência que a gente vai chamar de HZ chapéu, que ela é uma versão com os coeficientes, às vezes são truncados, às vezes são arredondados. A gente vai trabalhar tanto com B chapéu K quanto com A chapéu K. Em que o AK ele vai ser igual ao AK real, mais aqui um erro de arredondamento ou erro de truncamento. Da mesma forma, os coeficientes BK vão ser os coeficientes BK reais mais delta BK. Outra forma da gente expressar, na verdade a gente vai voltar para essa função de transferência aqui, é a gente separar ela em numerador e denominador, N de Z e 1 D de Z, em que vou trabalhar primeiro com o denominador. O denominador da função de transferência, D de Z, então ele tem uma representação em relação aos coeficientes da função de transferência. Entretanto, isso aqui não se trata simplesmente de um polinômio. E o teorema fundamental da álgebra diz que uma outra maneira da gente representar esse polinômio é um produtório aqui. A gente garante que se o grau do polinômio é igual a n, ele tem exatamente n raízes. Aqui de 1 menos o késimo polo z na menos 1. Embora matematicamente você tentar tratar o quanto daria de diferença entre o H de Z e o H chapéu de Z, isso seria um problema extremamente complexo, extremamente trabalhoso, e a gente vai ver no final das contas que não traria tanta informação útil a mais do que uma análise simples que a gente vai se propor. Ao invés de verificar a diferença que existe
entre efetivamente as duas funções de transferência, uma vez que essa diferença vai depender de frequência do sinal de entrada. O que a gente consegue medir de maneira mais fácil é o deslocamento dos polos e dos zeros da função de transferência quando você altera eles por meio desses ΔK e ΔK e ΔBK. Então, o que a gente está querendo ver exatamente, existe então o polo, késimo polo da função de transferência, indicado aqui. Ele vai ser também o polo real da função de transferência mais um ΔPK. Essa diferença na localização dos polos após realizar essas operações de truncamento ou arredondamento nos coeficientes, quando esses arredondamentos eles são baixos, baixa magnitude, você conseguiria eventualmente realizar uma expansão dessa função ΔPK com uma série de Taylor ou uma série de Maclaurin e truncar termos de ordens superiores. Se ele for bastante baixo, o que a gente está assumindo aqui, por exemplo, no nosso exemplo de 3,1415 para 3,125, o erro que a gente está cometendo no arredondamento desse coeficiente ele é muito menor do que o valor real do coeficiente. Então, a princípio, o erro ele não é muito elevado. Mas a princípio você teria então uma expansão aqui em série de potência. Você estaria a princípio realizando arredondamento em todos os coeficientes aqui desse denominador d de z. Então você pegaria aqui de k igual a 1 até n maiúsculo da derivada do PK em relação ao AK multiplicado pelo ΔAK. Lembrando que a princípio a gente teria aqui mais termos da expansão em série de Taylor, mas a gente está desprezando esses termos no momento. Então inicialmente eu tive que realizar uma modificação aqui nessa equação que determina o deslocamento do polo, porque eu estava usando o mesmo índice aqui, tanto no K quanto no somatório, que estava ficando mais confuso do que deveria essa equação aqui. Então a derivada que a gente precisa determinar para avaliar o quanto o polo, o késimo polo é deslocado pelo por uma diferença pequena no jésimo coeficiente. A gente precisa determinar essa derivada de PK em relação a AJ. E diretamente essa derivada, não sei se existe uma maneira muito fácil de ser determinada, mas felizmente a gente tem uma maneira indireta de determinar essa derivada que acaba ficando relativamente simples. Para isso a gente parte de uma outra derivada do denominador d de z em relação a AJ quando z igual ao késimo polo. A gente pode aplicar a regra da cadeia dentro dessa derivada, ou seja, d de z em relação a delta pk quando z igual a pk vezes a derivada
em relação a J. E aqui surge a derivada que a gente precisa determinar para avaliar o efeito do deslocamento do késimo polo. Ou seja, isolando ela, a gente teria que essa derivada PK em relação a AJ, ela é uma razão entre a derivada de D de Z e AJ quando Z igual a PK, derivada, dividida pela derivada D de Z em relação a PK quando Z igual a PK. Eu vou partir um pouco rápido aqui, mas quando você tem o D de Z escrito nessa forma de polinômio, quando você tira a derivada em relação ao jésimo termo, ao jésimo coeficiente da função de transferência, a derivada que sobra aqui é Z na menos J. Quando você escreve o denominador aqui em relação aos polos, ou produtório J igual a 1 até N, ser I igual a 1 até N, em que I é diferente de K, o que eu fiz aqui? Diferente de K, 1 menos PI Z na menos 1 vezes menos Z na menos 1. Caso vocês tenham dúvidas sobre essa derivada, é só falar comigo que eu resolvo ela passo a passo. Lembrando aqui que no numerador é quando Z igual a PK. E aqui também quando Z igual a PK. Se você pegar e multiplicar isso aqui por PK na N no numerador e por PK na N no denominador, essa derivada em relação a AJ, ela se torna então Z elevado a N. Aqui eu já posso fazer a substituição. PK elevado a N menos J, dividido aqui no denominador por um produtório I igual a 1 até N, em que I diferente de K, de vários termos aqui, PK menos PI. O que é muito mais importante do que essa fórmula é como a gente interpreta isso. Eu peço que vocês parem 2 minutos para pensar qual que é a condição no qual uma pequena diferença que você realiza aqui dentro de um AJ acaba produzindo uma grande diferença na localização do polo. Então, quem pensou numa situação em que esse denominador ele contivesse aqui, por exemplo, um par de polos que seja muito próximo, ou seja, que essa diferença PK menos PI seja muito
de uma magnitude muito baixa, ela vai acabar produzindo uma derivada de magnitude muito elevada, e essa derivada de magnitude muito elevada vai te causar um deslocamento por tabela muito elevado na localização do K-ésimo polo. Para tentar evitar essas situações, então normalmente a gente acaba tomando algumas decisões, né? Então a gente evita produzir seções de filtro de ordem muito elevada. E dentro de seções do mesmo filtro, evite posicionar polos próximos em uma mesma seção. Portanto, se você tivesse um filtro de ordem 6, por exemplo, para tentar evitar esses erros de quantização, a ideia seria você dividir, se possível, em 6 seções. Provavelmente não vai ser possível, já que normalmente esses filtros eles têm pares de polos complexos conjugados. Mas se você tivesse então um sistema de ordem 6, a ideia seria você separar em 3 sistemas aqui de ordem ordem 2. Sobre evitar posicionar polos próximos em uma mesma seção, isso nem sempre é possível, uma vez que quando você tem polos complexos conjugados, você opta geralmente por agrupar eles dentro das mesmas seções para tentar operar com eles somente com operações de números reais. Não tem que trabalhar com operações de números complexos. E mais para frente a gente vai ver que existe um critério de como posicionar essas seções de maneira a tentar minimizar esses efeitos que surgem quando você opera com aritmética de precisão finita. Então o que é importante aqui é exatamente a interpretação dessa equação. Seções com um número de polo muito elevado costumam ter problemas de estabilidade numérica, e seções com polos muito próximos também costumam ter problemas de robustez numérica quando você for implementar esses filtros. Então, eu espero que alguma coisa que vocês guardem aqui dentro dessa disciplina, eu espero que vocês guardem esse resultado aqui no dia que vocês forem projetar um filtro digital.